A brisa de Paris naquela noite era leve, mas carregava o peso de uma expectativa que pairava sobre o restaurante reservado apenas para os mais ilustres convidados do evento da FIFA. Estavam todos ali, antigos e novos nomes do futebol mundial, lendas que já haviam pendurado as chuteiras e jovens promessas que estavam apenas começando. Ronaldinho Gaúcho chegou sorridente, com aquele mesmo gingado despreocupado que o tornara símbolo de alegria em campo. Mesmo anos após sua aposentadoria, sua presença ainda provocava reverência silenciosa. Foi cumprimentado por vários colegas, inclusive dirigentes e ex-técnicos. Sentou-se a uma mesa próxima à varanda, com vista para o Sena. Ao seu lado, Cafu, que ria alto contando histórias da seleção de 2002, e logo adiante, sentado em uma roda de jovens atletas, estava Kylian Mbappé. Mbappé vestia uma jaqueta preta, ostentava um relógio que parecia ter mais diamantes que horas e falava com entusiasmo. Um dos garotos ao lado, claramente intimidado, perguntou: "E Ronaldinho, você chegou a ver ele jogar ao vivo?" Mbappé deu uma risadinha curta, debochada. Olhou para o garoto e disse: "Claro, mas vamos falar a verdade. Ele era um showman, não um atleta de verdade. Pouca disciplina, vida desregrada, carreira curta, viveu mais de festa do que de futebol. É bom lembrar que talento não é tudo." Os outros jovens riram com certo desconforto. Um silêncio constrangedor se formou quando perceberam que Ronaldinho havia se levantado para se servir no buffet e estava a poucos passos dali, escutando claramente o comentário. Ronaldinho parou, ergueu os olhos lentamente. Encostou o prato na mesa de apoio e se aproximou da roda. "Posso?" Todos abriram espaço de imediato. Mbappé tentou manter a postura, mas seu sorriso murchou levemente. "Eu ouvi, Kylian", disse Ronaldinho com a voz calma. "Você tem o direito de pensar o que quiser. Mas deixa eu te contar uma história." Os olhares se voltaram para ele. Ronaldinho puxou uma cadeira, sentou-se à mesa e colocou os cotovelos sobre ela, entrelaçando os dedos. "Quando eu era moleque em Porto Alegre, meu pai morreu afogado tentando consertar a caixa d'água da nossa casa. Eu tinha 8 anos. A única coisa que eu queria era ver minha mãe sorrir de novo. Futebol foi meu jeito de fazer isso. E quando me chamaram para jogar na Europa, eu não falava a língua, dormia em colchão de ar e chorava toda noite. Mas quando a bola vinha no meu pé, eu fazia o mundo sorrir comigo. Ninguém interrompia. Mbappé olhava fixamente, sem reação. Talvez eu não tenha sido o mais disciplinado. Talvez, mas todo estádio onde eu passei, eu deixei uma marca. E mais importante do que isso, eu inspirei gente. Gente que nunca teve nada, mas que viu que dava para sonhar. Eu sou um retrato da alegria, da arte do improviso. Eu não jogava para ganhar estatística, eu jogava para libertar. E isso, meu irmão, disciplina nenhuma ensina." O silêncio era total. Ronaldinho sorriu levemente, sem ironia, apenas com a mesma serenidade que o tornava único. Levantou-se com calma e, antes de sair, olhou para Mbappé. "Disciplina é importante, claro, mas não confunda rigidez com grandeza. Quem joga sem alma, joga pela metade." Ele se afastou, pegou seu prato e voltou à mesa original. Mbappé permaneceu sentado, imóvel, enquanto os olhares em volta evitavam encará-lo diretamente. Uma das jovens promessas ao seu lado murmurou: "Uau! Isso foi forte!" Cafu, que ouvira tudo da mesa ao lado, bateu nas costas de Ronaldinho. Mandou bem. Era o que ele precisava ouvir. A notícia do comentário e da resposta não demorou a se espalhar. Um jornalista brasileiro presente no local, que havia testemunhado tudo de longe, postou nas redes sociais um relato completo do que acontecera. Em menos de uma hora, a hashtag "Mas Ronaldinho calou" se tornava um dos assuntos mais comentados no mundo. E Ronaldinho continuava comendo, dando risada com Cafu e ignorando completamente a tempestade que acabara de causar, como quem sabe que a sua história fala por si.
Na manhã seguinte, o mundo acordou com os olhos voltados para algo que não tinha sido uma final de campeonato, nem um golaço de bicicleta, mas sim uma resposta. A resposta. O trecho da fala de Ronaldinho, postado por um jornalista brasileiro no X, antigo Twitter, ultrapassava 2 milhões de curtidas em menos de 24 horas. Trechos editados invadiram o TikTok, Instagram, YouTube. Os portais esportivos abriram manchete. Ronaldinho responde Mbappé com aula de humildade e história de vida. No centro de imprensa da FIFA, em Zurique, o caso foi tema de perguntas durante as entrevistas. Um repórter inglês disparou. Mbappé, você gostaria de comentar sobre o ocorrido ontem no jantar? Mbappé, vestindo o uniforme da seleção francesa, hesitou. Seus olhos estavam visivelmente cansados e a energia arrogante que o cercava parecia menor. Prefiro não comentar. Foi um momento privado, mas o mundo já estava comentando por ele. Os dias seguintes foram impiedosos. Nas redes, internautas franceses o chamavam de ingrato. Brasileiros o acusavam de desrespeito. Até personalidades do futebol se manifestaram. Thierry Henry, em uma entrevista, foi direto. Você pode ter estatísticas, títulos, mas nunca será maior que a alma do jogo. E Ronaldinho é alma pura. Mbappé não estava acostumado a ser questionado. Desde os 17 anos era chamado de fenômeno, prodígio, herdeiro de Pelé, máquina de gols. A ideia de ter errado publicamente o colocava diante de um espelho que ele evitava. No vestiário do PSG, a tensão era visível. Alguns jogadores brasileiros evitaram contato visual. Marquinhos, seu companheiro há anos, foi um dos poucos a se aproximar com naturalidade. E aí, mano? Quer conversar? Mbappé suspirou. Não sei. Todo mundo me odeia agora. Ninguém te odeia, cara. Mas você pisou feio, e com alguém que nunca foi seu inimigo. Eu só falei a verdade. Marquinhos balançou a cabeça. Às vezes, a verdade sem empatia vira arrogância. A galera esperava mais de você. Mbappé ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta pronta. Enquanto isso, Ronaldinho seguia sua vida. Participava de um evento beneficente em Barcelona, distribuía sorrisos, autógrafos e fazia malabarismos com a bola para crianças. Um repórter espanhol se aproximou. Você esperava essa repercussão toda? Ronaldinho riu. Não, eu só falei o que sentia. Não era para calar ninguém. Era só para lembrar de onde a gente vem. E se Mbappé quiser conversar? Meu coração está aberto. Ninguém é só o que fala num jantar. Todo mundo erra. O jogo segue. Essa resposta, capturada em vídeo, viralizou com ainda mais força. Agora, o debate ganhava um novo tom. Perdão, humildade, grandeza. Mbappé, pressionado, decidiu se pronunciar publicamente. Marcou uma entrevista exclusiva com um canal francês. Sentado diante das câmeras, ele começou com uma expressão séria. Quero pedir desculpas. Não apenas ao Ronaldinho, mas a todos que se sentiram ofendidos. O que eu disse foi desrespeitoso. E pior, foi ignorante. Eu cresci vendo vídeos dele, tentando copiar seus dribles, mas deixei a arrogância subir a cabeça. O sucesso às vezes cega a gente. Fez uma pausa, respirou fundo. Eu não sou maior que ninguém, e não sou maior que a história do futebol. Eu errei. A entrevista foi ao ar naquela noite. As redes voltaram a ferver, mas dessa vez o tom era diferente. Mbappé finalmente amadureceu. Foi homem de reconhecer. Ronaldinho tocou até o coração dele. Dias depois, Mbappé enviou um convite pessoal para Ronaldinho. Queria encontrá-lo, conversar cara a cara. O local escolhido? O campo de treino da seleção brasileira em Teresópolis, durante uma visita de Ronaldinho a convite da CBF. Um gesto simbólico, ir até a casa do futebol brasileiro. Ronaldinho aceitou, e o mundo se preparou para assistir ao reencontro dos dois. A van preta, com vidros escuros, passou discretamente pelos portões da Granja Comary. Do lado de dentro,
Apenas duas pessoas, Kylian Mbappé e um intérprete francês. Nenhuma equipe de filmagem, nenhuma comitiva. Ele pediu para que não houvesse alarde. A imprensa sabia que o encontro ocorreria, mas não o horário exato. Ronaldinho tinha feito uma exigência. Se for para conversar, tem que ser entre homens, não entre manchetes. A granja estava tranquila naquela manhã. Os jogadores da seleção estavam em descanso e Ronaldinho, que havia sido convidado para uma palestra motivacional, caminhava calmamente entre os campos. Vestia calça jeans, camisa polo preta e um boné virado para trás. Parecia o mesmo de sempre, como se não carregasse o peso de ter sido um dos homens mais amados e cobrados do futebol mundial. A van parou e Mbappé desceu. Seus passos eram hesitantes. Não sabia se deveria sorrir, se cumprimentaria com um abraço ou se apenas pediria desculpas de novo. Mas, quando os olhos dos dois se encontraram, Ronaldinho deu o primeiro passo. "Bem-vindo à nossa casa", disse ele, estendendo a mão. Mbappé aceitou o aperto, mas não conseguiu conter o olhar constrangido. "Obrigado por me receber. Eu não sabia se você aceitaria. Já te disse, todo mundo merece uma segunda chance. Bora caminhar?" Foram andando lado a lado, com o intérprete os acompanhando a certa distância, pronto para intervir quando necessário. "Eu errei", disse Mbappé, encarando o chão. "Fui arrogante, quis parecer superior, mas a verdade é que eu cresci te imitando." Ronaldinho não respondeu de imediato. Apenas continuou andando. Passaram pelo campo onde Neymar treinara pela primeira vez com a seleção, pelo vestiário onde Ronaldo Fenômeno chorou em 2002 e chegaram à beira de um dos gramados. "Sabe por que sua fala me pegou?" começou Ronaldinho, olhando para o campo vazio. "Porque ela me lembrou de tudo que eu lutei para deixar para trás." Mbappé o olhou, atento. "Sempre falaram que eu era só festa, que eu desperdicei meu talento. Mas ninguém sabe o que é crescer na periferia do Brasil com um talento que te salva e te cobra ao mesmo tempo. Eu nunca quis ser exemplo. Eu só queria ser feliz jogando bola. E no caminho, inspirei outros. Isso deveria bastar, mas para muita gente não basta. Eu fui injusto", admitiu Mbappé, "e falei do que não entendo." Ronaldinho o encarou. "Você tem o mundo aos seus pés, Kylian. Mas não esquece que a bola é redonda porque gira. Hoje você é o topo. Amanhã pode ser outro. A única coisa que fica é como você tratou os outros no caminho." Houve um silêncio breve. "Eu queria te pedir uma coisa", disse Mbappé. "Fala. Quero que a gente jogue uma pelada juntos. Sem câmeras, sem plateia. Só futebol. Eu preciso lembrar porque comecei a jogar." Ronaldinho sorriu, um sorriso largo, sincero, daqueles que transformavam qualquer ambiente. "Isso eu sei fazer, e vou te mostrar como se joga com alegria de novo." Foi o intérprete quem chamou a equipe da granja. Pouco tempo depois, bolas foram trazidas, uniformes improvisados, e os dois estavam em campo, Ronaldinho descalço, Mbappé de chuteira. Jogaram como velhos amigos, um rindo do drible do outro e terminando com um abraço demorado no centro do gramado. A imagem dos dois juntos escapou em um clique feito por um funcionário, sem autorização. Mas quando caiu nas redes, explodiu. Não havia legenda, nem hashtags, apenas os dois no gramado, suados, sorrindo. Aquela imagem dizia tudo. O mundo assistiu, dessa vez em silêncio. Nos dias que seguiram ao encontro na Granja Comari, o futebol parecia ter voltado às suas raízes. O vídeo clandestino de Ronaldinho e Mbappé jogando juntos, ainda que breve, percorreu o mundo. A mídia, os torcedores, os jogadores, todos reagiam com um misto de surpresa e admiração. Não era sobre dribles ou gols, era sobre humildade, reencontro, memória e redenção. Em um talk show europeu, o apresentador perguntou: "Mbappé, depois de tudo, o que você aprendeu?" Kylian sorriu com uma sinceridade nova no olhar. "Que talento te leva longe, mas humildade te faz eterno." A frase virou estampa de camiseta.
A imprensa esportiva, que antes havia crucificado Mbappé, agora mostrava um lado mais humano dele. Jornais brasileiros destacaram a postura de Ronaldinho, chamando-o de o mestre que ainda ensina, mesmo fora dos gramados. A FIFA, percebendo o impacto positivo, promoveu uma campanha chamada Raízes do Jogo, convidando ex-jogadores a compartilharem suas histórias com as novas gerações. Ronaldinho, claro, foi o primeiro convidado. O ápice dessa reconexão aconteceu em um amistoso beneficente organizado pela Unicef. O evento, transmitido para mais de 90 países, reuniria estrelas antigas e atuais do futebol para uma única partida. A renda seria revertida para programas de base em comunidades carentes da América do Sul e África. No anúncio oficial, um nome chamou a atenção. Mbappé e Ronaldinho jogariam no mesmo time. O estádio escolhido foi o Maracanã. Ingressos esgotados em menos de 2 horas. As arquibancadas se enchiam com bandeiras, cartazes e cantos de todas as línguas. Mas havia uma faixa, bem no meio da arquibancada norte, que resumia tudo. Respeito não se exige, se conquista. Ronaldinho entrou em campo com a mesma leveza de sempre, saudando os torcedores com os braços abertos, como quem recebe um velho amigo. Mbappé o acompanhava, visivelmente emocionado. Quando a bola rolou, não demorou para que os dois se encontrassem em jogadas que lembravam um tipo de poesia esquecida. Um toque de calcanhar, um sorriso compartilhado, um abraço depois de um golaço coletivo. Ao fim da partida, Ronaldinho foi chamado ao centro do campo para discursar. Pegou o microfone, respirou fundo e, diante das câmeras do mundo inteiro, disse: "Eu não sou santo, nunca fui. Cometi erros, fiz escolhas duvidosas e vivi do meu jeito, mas sempre respeitei a bola. Sempre respeitei o sonho. Quando vejo alguém jovem, talentoso e cheio de futuro, como o Kylian, tropeçando no orgulho, eu não julgo, eu acolho, porque um dia eu também fui acolhido por quem veio antes de mim. É assim que o futebol cresce." O estádio aplaudiu de pé. Mbappé, ao lado, enxugava discretamente uma lágrima. Nos bastidores, depois do jogo, uma foto foi tirada. Ronaldinho, Mbappé e uma criança africana segurando uma bola velha, sorrindo. Essa imagem, dias depois, se tornaria símbolo da campanha global da Unicef para o incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social. A história, que começou com deboche, deslize e orgulho, terminava agora como uma das maiores lições públicas de humildade e reconexão do esporte moderno. E mais do que silenciar o mundo, Ronaldinho havia feito ele ouvir, com o coração. E você? Quantas vezes na vida julgou alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes deixou o ego falar mais alto que o respeito? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes do mundo do futebol e da vida. Agora me diga nos comentários: se você pudesse passar um dia com um ídolo do esporte, o que perguntaria a ele? Vamos conversar.